O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Caminhar me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor ao seu nome. Ainda que eu caminhasse pelo vale das sombras da morte, eu não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Eu habitarei a casa do Senhor por longos dias. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Oração a São Miguel. Salve São Miguel, o guardião da luz de nosso Senhor Jesus Cristo. Príncipe, guardião e guerreiro, defendei-nos e protegei-nos com vossa luz. Ajudai-nos a combater os nossos males. Ajudai-nos a ter coragem e fé para combatermos com fraternidade os males externos que se lançam contra nós, como efeito de nossos passados. Ajudai-nos a respeitarmos e termos amor pelo próximo. Dai-nos força para que sejamos justos, corretos e íntegros em nossas ações do dia a dia. Dai-nos força para cumprirmos o trabalho que renova. Dai-nos força para lutarmos pela família e pelo lar que nos agasalha. Sustentai-nos no servir a todos que estão à nossa volta. Sustentai-nos na nossa coragem de sempre permanecer na esperança e na fé. Sustentai-nos na nossa determinação de fortalecermos nossas consciências e nossos corações com tudo aquilo que emana de Deus. Abençoai-nos em vosso nome, para que possamos sempre travar o bom combate e lutarmos pelas nossas almas, pelos nossos espíritos, pela nossa libertação. Que assim seja. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixe cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Pai, agradecemos por tudo que recebemos da vossa misericórdia e compaixão. Saudamos a Jesus, o nosso Mestre amado. Saudamos ao Pai, Oxalá. Saudamos a Chá regente desta casa. Saudamos a Iemanjá e a Mamãe Oxum. Saudamos a Obaluayê. Saudamos a todos os orixás. Saudamos ao nosso Pai Tupinambá. Saudamos em especial no dia de hoje a Cosme e Damião e seus falangeiros. Que suas energias curativas nos acalmem e nos encham de paz. Nos envolvam com alegria, docilidade, sinceridade e com a pureza das crianças. Pedimos pelos idosos do mundo, que eles sempre possam encontrar amparo e proteção. Pedimos pelos doentes e por todos aqueles que estão em seus leitos de prova e expiação. Pedimos pelas crianças do mundo, principalmente por aquelas que estão envolvidas pela guerra, pela violência, pelas crianças que perderam seus pais, seus lares e que vivem em precárias condições. Pedimos pelas crianças da creche de Santa Cara, por seus familiares e seus lares.
Pedimos por todos que de alguma forma auxiliam a creche Santa Clara e auxiliam a CFA na manutenção de seus trabalhos espirituais e projetos sociais. Pedimos por todos os nomes de encarnados e desencarnados que foram colocados na caixinha de pedido. E, finalmente, pedimos que as sombras que querem dominar a Terra, nosso planeta, nossa moradia, sejam neutralizadas pela força do amor, do bem, da fé, da esperança. E para que isto não aconteça, que possamos ser sempre um instrumento da paz do Senhor. Que assim seja. Da sabedoria do Evangelho de Carlos Pastorino, no Mar da Galileia, Mateus, capítulo 15, versículo de 29 a 31. Tendo deixado esses lugares, Jesus voltou para as margens do Mar da Galileia, e subindo ao monte, sentou-se aí. E veio a ele grande multidão, trazendo consigo os coxos, estopiados das mãos, cegos e surdos, e deitaram-se aos pés de Jesus, e ele os curou. De modo que a multidão se maravilhou a ver os mudos falarem, estopiados serem curados, os coxos andarem e os cegos a ver, e glorificou o Deus de Israel. Essas curas causavam profunda admiração no povo, e a notícia se espalhava rápida por todas as localidades vizinhas. Observam alguns comentaristas que essas enfermidades não são de reincidência, como seriam as febres e os resfriados, mas crônicas, e que uma vez curadas não voltavam. E perguntam: como poderia haver tantos desses enfermos numa população relativamente escassa, para justificar todos os passos dos evangelistas? Em vista do simbolismo que se reveste todo o texto, não vemos dificuldades em aceitar as anotações que até nós chegaram. A frase final, e glorificam o Deus de Israel, é bem característica do povo, que tendo seus deuses, santos ou espíritos protetores, não deixam de reconhecer que o santo ou protetor do povo de Israel é digno de louvores, pelo extraordinário poder que revela quando se manifesta. Comentários esotéricos. Todas as vezes que a individualidade chega ao mar da Galileia, tem ocasião de subir ao monte, isto é, de elevar suas vibrações, e lá, aproveitando o ambiente harmônico, vai curando as mazelas de seus veículos inferiores. A individualidade identifica os veículos que custam a caminhar, os coxos, não conseguindo acompanhar o ritmo das aspirações do espírito. Aqueles que agem desajeitadamente, estropiado das mãos, fazendo o que não devem ou omitindo o que devem fazer. Aqueles que não vislumbraram ainda a estrada da realidade, os cegos, e também os que não respondem, mudos, aos apelos da voz da profunda consciência, porque não chegam sequer a ouvi-las, surdos. Já se fixaram, então, no materialismo, que os tomou em relação ao espírito. A individualidade, nesses casos, exerce ação terapêutica, despertando os veículos e curando-os de suas fraquezas e enfermidades, a fim de prepará-los para que ajudem a evolução do espírito, que já percorre
a jornada evolutiva do mundo real. Bom, então esse evangelho aqui, nós vamos destacar a parte inicial aqui dos comentários. O seguinte: e perguntam como poderia haver tantos enfermos numa população relativamente escassa para justificar todos os passos dos evangelistas. Aí ele continua: em vista do simbolismo de que se reveste todo o texto, não vemos dificuldade em aceitar as anotações que até nós chegaram. Bom, aqui tem um ponto que é importante para nós que fazemos o evangelho no lar, ou aquele que ouvimos, seja o evangelho aqui ou em outro lugar. Nós precisamos não questionar o que está escrito. Nós precisamos, inicialmente, entrar no contexto do evangelho. O que o evangelho ele está nos passando? Por quê? Se nós usarmos a nossa personalidade e o que nós chamamos de nosso conhecimento, para logo de início questionar o que está ali, nós não vamos ter a compreensão que o nosso eu superior que está dentro de nós precisa ter. Então, ele destaca isso e perguntam como poderia haver tantos enfermos. Ora, isso é lógico que nós estamos em um momento que perante aquela população, nós somos exponencialmente, infinitamente, muito mais populosos. Mas isso não impede de haver os coxos, os estropiados da mão, os surdos e os cegos, na proporcionalidade daquele momento, ou daquela época. Então, quando nós fazemos essas observações, quando nós queremos interpretar e questionar o que está ali, nós não conseguimos penetrar na essência do que o Evangelho vai nos passar. Certo? Vou dar um exemplo. Muitos se questionavam como é que Jesus ele conseguia fazer alguma cura a uma determinada distância, como é o caso de Jesus com o centurião e com o servo do centurião que estava na casa dele. E Jesus, através do centurião, ele curou o seu servo. Então, muitas pessoas, eles questionavam isso. Mas hoje está provado cientificamente, por experiências bem profundas, que quando eu penso aqui e eu emano a favor de uma pessoa, essa pessoa, ela recebe os fluidos de paz, de amor, de sinceridade que eu estou enviando ali para elas. É o caso de todos nós que aqui estamos dentro de uma corrente. Todos nós estamos ligados a essa casa. Então, no momento que do nosso lar nós nos conectarmos aqui, eu vou fazer uma observação aqui depois. Imediatamente essa conexão ela se faz. E com uma coisa interessante, essa conexão ela não tem tempo, ela é imediata. E tem mais uma coisa, nós sempre estamos conectados a essa corrente, nós sempre estamos conectados a toda a espiritualidade que nos ampara e nos protege aqui nesse planeta. O que falta para nós é estabelecer esta ligação.
Mas como diz aqui, como é que nós conseguimos estabelecer essa ligação se nós questionamos a tudo? Se a nossa personalidade, ela quer sempre botar o nosso conhecimento na frente do que o texto diz, sem nós refletirmos e amadurecermos os ensinamentos que está aqui. Um outro ponto que está aqui diz o seguinte: e na frase final, glorificam ao Deus de Israel. Isso é uma outra coisa que é destacada aqui. Por quê? Porque o Deus não é de Israel. O Deus não é brasileiro. O Deus, ele não salva a América, não. O Deus, ele é imanente, ele está presente aqui em todo local. Mas nós temos esse hábito de personalizar o Deus para nós. E isso nos faz com que a nossa visão seja limitada. E mais, isso nos impede que vejamos todos os nossos irmãos de outras raças, de outros gêneros, de outras etnias, como nossos irmãos. Porque nós queremos separar o poder de Deus para nós. Então, essa é outra coisa que é destacada aqui. E nós precisamos ampliar a nossa mente. Se nós queremos evoluir e nos modificar, se nós queremos auxiliar a modificar os irmãozinhos que nos acompanham há várias encarnações, que nós conhecemos eles como obsessores, se nós queremos fazer isso, nós temos que nos amplificar, porque à medida que nós nos amplificamos, esse irmão, ele se amplifica. Ele vai tomando o caminho dele e nós o nosso caminho. Bom, então vamos continuar agora nos comentários esotéricos. Ele diz o seguinte: aproveitando o ambiente harmônico, vai curando as mazelas de seus veículos inferiores. Isso é o Cristo que subiu até o monte, e naquele momento ele está harmonizado com a força do Pai, ele está harmonizado com as forças superiores. E a pergunta é essa: mas acontece que hoje nós não temos Jesus à nossa frente. Isso aí, nós precisamos de novo de uma reflexão. Nós temos as energias crísticas, as energias do nosso Cristo planetário, que se manifestou até em Jesus, permanentemente ao nosso lado, seja à frente, atrás, em cima, embaixo, sempre. Então nós estamos nessa mesma condição. Agora, o que é que nós precisamos fazer? Nós precisamos de um ambiente de paz, com bem-estar e com harmonia, para nós nos sintonizarmos mais. Por exemplo, por que nós temos aqui, nós chegamos aqui e nós temos um período em que nós ficamos em silêncio aqui. Esse momento é esse momento, onde nós temos a paz, o bem-estar, o contato com as energias superiores, onde nós esquecemos os nossos problemas externos, que nos conectamos conosco mesmo, que nos analisamos. Então, nós temos esses momentos, sim. E quando eu não estou aqui? Essa pode ser uma outra pergunta. Bom, eu quando não estou aqui, eu posso estar na minha casa. E na minha casa eu encontro algum momento de paz. E eu posso fazer na minha casa uma oração. E no momento que eu faço essa oração, a minha casa e tudo que está à minha volta se enche de energia positiva.
E isso permite onde as vibrações se ampliem e eu consiga uma conexão mais tranquila, mais cheia de bem-estar e da própria saúde, aonde nós vamos curando as nossas mazelas, sejam as nossas mazelas físicas, sejam as nossas mazelas espirituais, mentais e espirituais, que nós temos sempre essas mazelas no corpo, no emocional, no mental e no espiritual. Agora, para isso, nós precisamos fazer força de termos esses momentos. E esses momentos eles são simples. Você pode estar dentro de uma condução. Você olha pela janela da condução, você vê o ônibus. Mas além do ônibus está o sol, está o céu azul. E naquele momento você se desconecta daquele ambiente e você pode elevar seu pensamento às forças da natureza que você está vendo ali. E nesse momento você, imediatamente, em tempo zero, você faz a conexão com todas as energias do Cristo planetário que governa o nosso planeta. Então nós precisamos assim ampliar muito mesmo o nosso pensamento. Bom, então vamos continuar aqui. A individualidade, quem é a individualidade no caso, no Evangelho? É Jesus. Identifica os veículos que custam a caminhar, coxos, não conseguindo acompanhar o ritmo das aspirações do Espírito. Isso aqui é uma nova visão de muitas enfermidades que nós temos. Porque quando o nosso espírito encarnado, ele se recusa a acompanhar tudo que nós aprendemos no campo espiritual, enquanto nós nos preparávamos para a nossa encarnação, e nós chegamos aqui e não aplicamos isso, nós estamos sim, como ele diz aqui, nós não conseguimos acompanhar o ritmo do nosso espírito, que foi preparado para evoluir aqui. Então, o que acontece? Quando você, através de diversas encarnações, a sua personalidade, você não aceita isso, você não procura isso, chega uma hora que você nasce, vamos dizer, com essa deficiência, para que você possa ter uma reflexão. A mesma coisa nós estamos vendo aqui é dos surdos, dos mudos e dos cegos. Quantas vezes vocês dizem para uma pessoa, porque a gente devia dizer para nós mesmos, né? Mas nós dizemos para uma pessoa, para o nosso filho, para o nosso companheiro, para alguém do nosso relacionamento: ô fulano, você não vê que isso não vai dar certo? Então, no momento que você diz isso aí, você, de certa maneira, está dizendo, você não enxerga que isso não vai dar certo? Você está cego por que está acontecendo? Então, muitas vezes, o espírito, ele precisa encarnar com essa dificuldade para ele poder o quê? Se interiorizar e ter uma reflexão maior. A mesma coisa são as pessoas, por exemplo, surdas, não é? Vocês nunca viram a pessoa dizer assim, mas ele não ouve, eu não consigo falar, só ele fala. Então essas pessoas, elas são surdas ao que está à sua volta, à sua coletividade, aos irmãos que querem também se comunicar. E muitas vezes, como eu conheço um caso no meu trabalho, a pessoa, muito moça, ela começou a desenvolver uma surdez. E realmente era só ela que falava, você não conseguia se explicar.
Então muitas vezes você desenvolve isso na sua encarnação pelo seu modo de ser. Por quê? Porque nós não nos analisamos. E outras vezes, nós já nascemos com esse compromisso. E por que nós nascemos com esse compromisso? Que nós precisamos ter um processo de reflexão. Várias chances foram dadas, várias coisas foram permitidas, várias encarnações se passaram. E nós, através da nossa não aceitação, da nossa personalidade que acha que tem que fazer o que precisa e o que bem entende, nós começamos a ter essas dificuldades. Então, muitas vezes, essas enfermidades, elas são para nós uma grande bênção, porque naquela encarnação, nós conseguimos, aqueles que conseguem, ter uma reflexão, conseguem ter uma evolução e partem para a espiritualidade de uma maneira melhor que entraram. Certo? Eu vou dizer uma coisa aqui que não tem nada a ver com esse evangelho em termos, mas está. Uma outra coisa é quando a pessoa também nasce, não é? Tem um evangelho que chama a atenção disso, como elemento feminino. Porque é no elemento feminino que o espírito mais progride. Porque o elemento feminino, ele se doa para os filhos, para a família. Ele cede. Ele tem uma compreensão maior. Então, muitas vezes, quando nós encarnamos nas energias masculinas, muitas vezes nós precisamos encarnar nas energias femininas para que nós também possamos ter essa compreensão. Então, meus irmãos, o que fica aqui é que quando nós estamos lendo o Evangelho, ou ouvindo o Evangelho, e quando nós nos analisamos as nossas deficiências, as deficiências muitas vezes dos nossos familiares, nós precisamos compreender que nós precisamos ter uma profunda reflexão, porque o que nós vemos está muito além aqui da matéria. A matéria, ela não consegue explicar tudo. É por isso que a nossa consciência, o nosso coração, ele precisa ter reflexão. Pedimos forças para o passe. Esse passe que cura, que equilibra, que transforma as energias, desde que para isso nos coloquemos à disposição. Senhor, dá-nos força para o passe. Fazer com que nossas mãos saiam os fluidos que curam, que tranquilizam, que equilibram, que afastam os maus espíritos. Senhor, faz de mim o instrumento da sua paz. Onde houver ódio, faz com que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, faz com que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, ser dando que se recebe e morrendo nasce para a vida eterna. Graças a Deus.